Olá, aqui é a Helga. Nick Donnelly, diácono permanente da Diocese de Lancaster, no Reino Unido, publicou em sua conta do Twitter, no dia 24 de dezembro, véspera de Natal, o seguinte: o padre Stephen de Kerdrell, a irmã Colette Roberts e o irmão Damon Kelly foram notificados de sua excomunhão na véspera de Natal. Por favor, rezem pelos eremitas de Westray. Bom, Westray é uma pequena localidade de uma ilha escocesa, e ali vive um grupo de eremitas que, como noticia o diácono Nick Donnelly, foi excomungado justamente na véspera de Natal, 24 de dezembro deste ano de 2019. Ainda no seu Twitter, o diácono Nick Donnelly coloca uma foto dele com o Frei Stephen de Kerdrell, dizendo que aquela foto ocorreu em agosto, no verão europeu, não? Durante uma visita que ele fez às ruínas da abadia de Furness, Barrow in Furness, e coloca: é uma honra conhecê-lo, isto é, ao padre Stephen de Kerdrell, este que foi excomungado na noite de Natal. É uma honra conhecê-lo e os outros eremitas de Westray, disse acima da foto, em sua página do Twitter, o diácono Nick Donnelly. Bom, uma notícia bem triste, não é? Que foi replicada por outras pessoas e o próprio diácono Donnelly retuiteou na sua conta. Por exemplo, uma senhora colocou a seguinte notícia: um grupo de eremitas na costa da Escócia recebeu uma notificação de excomunhão na noite de Natal depois de postar uma carta de grave preocupação contra as ações e palavras do Papa Francisco este verão. E outro Twitter do Nick Donnelly diz: que tipo de crueldade faz um bispo enviar aos eremitas seu aviso de excomunhão na véspera de Natal? O bispo Brian McGee, que foi quem os excomungou, teve meses para fazer isso, mas escolhe justamente o Natal para lhes enviar sua excomunhão. Isso é muito cruel, diz Nick Donnelly. Pois é, Monsenhor Brian McGee, bispo da diocese de Argyll e The Isle, Escócia, foi quem excomungou o grupo de eremitas da ilha Westray e o fez através de um correio eletrônico. Então eu vou agora fazer a leitura da tradução que fiz a partir da declaração que está online deste grupo de eremitas. Uma declaração muito forte que eu creio que a maioria dos ouvintes do meu canal assinaria embaixo. Deixarei na descrição deste vídeo o link para a declaração dos eremitas, que intitula-se Com Grande Sofrimento, With Great Grief, e tem um quadro muito bonito de Nosso Senhor na cruz, com Maria, sua mãe, e o apóstolo amado, João, ao pé da cruz. E uma coisa importante de notar é que essa declaração ela está muito bem fundamentada, porque a cada passo do argumento, vemos que há uma nota de pé de página. Em somente 7 parágrafos, há 26 notas, fundamentando o porquê de este grupo de eremitas estar dizendo o que diz. Eu não vou poder ler as notas, que são longas. É o fundamento de cada uma das acusações que esta declaração faz a Bergoglio. Começa a leitura. Uma declaração. Com grande pesar, olhamos para a igreja, a amada esposa de Cristo, a grande arca sobre o mar revolto do mundo, e para nosso horror, tudo parece perdido. A noiva tornou-se a rameira, e o grande navio está furado e afundando. Seja para onde olhemos, vemos heresia em ascensão, o casamento cristão ridicularizado e a moral depravada no clero, nos religiosos e entre as pessoas. A barca de Pedro está sem leme, e a tripulação, nomeadamente os cardeais, bispos e sacerdotes, parece paralisada de medo, incapaz de compreender a gravidade da situação em que se encontra e alheia aos males subjacentes que estão destruindo a igreja. O espírito de Elias, confrontando os profetas de Baal, não está dentro deles. A coragem do Espírito Santo parece tê-los abandonado, e as verdades do Evangelho não os têm estimulado a agir. Exatamente quando precisavam falar, ficaram em silêncio e não têm palavras para enfrentar o capitão do navio que afunda, que é o próprio Papa.
Nunca na história houve um tal Papa que por suas ações, palavras e ensinamentos confundisse toda a Igreja. Houve papas ruins e imorais, como João XII e Alexandre VI. Houve papas loucos, como Urbano VI. Houve severos e desequilibrados papas reformadores, como Paulo IV. E houve papas que adoravam o prazer, como Leão X. Mas nenhum deles espalhou tanto alarme por toda a Igreja Católica. Esses dias nunca foram vistos desde os dias da heresia ariana, e mesmo assim, estes dias são muito, muito piores. Uma terrível escuridão se espalhou pelo mundo e pela Igreja. O modernismo, o secularismo, o humanismo e o cientificismo estão corroendo as antigas verdades da fé. E auxiliados pela ideologia venenosa da evolução, que não é nenhuma ciência, convenceram muitos na Igreja de que o homem está melhorando o tempo todo. Assim, ignorando o fato de que o último século viu tiranos e guerras que eclipsam todos os outros na história registrada, ajudados pela ciência, os males da guerra e da tirania foram ampliados além de qualquer imaginação. E aquela ampliação aterradora está sempre aumentando e o mal é verdadeiramente desenfreado. Tragicamente, o chefe da Igreja na Terra, o Papa Francisco, por suas declarações, por seu comportamento, por seus ensinamentos e por suas ações, mostrou-se realmente um grande herege. Ele proclamou que ninguém vai para o inferno. Eliminou a indissolubilidade do casamento. Ele aprovou casais que vivem juntos. Ele se comportou de maneira ambígua em relação aos homossexuais e recebeu calorosamente não apenas casais homossexuais, mas uma pessoa transgênero e seu noivo e defensores do aborto. O Papa Francisco disse que a pena de morte é inadmissível e, finalmente, em total contradição com o primeiro mandamento, disse que Deus desejou todas as religiões e que isso deve ser ensinado em toda a Igreja, em seus seminários, suas universidades e escolas. Em tudo isso, o silêncio envolveu os bispos, incapazes ou pouco dispostos a enfrentar o sucessor de Pedro, seja pelo respeito humano, pelo medo do cisma ou pela ideia de serem expulsos de suas dioceses pelo Papa, eles foram reduzidos a um estado de impotência. A integridade entrou em colapso. A fortaleza deu lugar à covardia e o rebanho é abandonado, não apenas para os lobos, mas também para leões devoradores e qualquer outra personificação violenta concebível de heresia e mentira. Os bispos esqueceram como pregar, são impotentes para corrigir e parecem incapazes de impedir a invasão cruel da máquina de propaganda LGBT nas escolas católicas, e em nenhum lugar isso é mais evidente do que na Grã-Bretanha. A próxima apostasia em massa dos fiéis, prevista tão claramente pelo beato John Henry Newman em 1878, está agora sobre nós. Apesar de sermos totalmente sem importância, porque quem está interessado em eremitas que ousam falar? Não podemos ficar calados por medo de condenar não apenas nossas próprias almas, mas as almas de inúmeras outras pessoas. Nós, que somos vigias da Igreja, que devemos falar da torre de vigilância da verdade, não temos outra opção senão retirar nossa obediência do Papa Francisco e romper a comunhão com a Santa Sé. Fazemos isso com muito medo e apreensão, mas não podemos participar do pecado do Papa. Este não é um ato de cisma, nem é um ato de desafio, é um ato de verdadeira prudência, pois ninguém, em sã consciência, ficaria em um prédio em chamas, nem iria embora silenciosamente com o navio afundando. Tentariam salvar não apenas a si mesmos, mas alertar os outros e ajudá-los a proteger-se. A Santa Igreja Romana, nos últimos 60 anos, está sendo transformada inexoravelmente na falsa igreja profetizada pela bem-aventurada Anna Catherine Emmerich. As estruturas da igreja e seus ensinamentos foram infectados por heresia e irregularidades. E aqueles que são da Igreja de Cristo devem sair da igreja falsa, assim como os primeiros cristãos foram milagrosamente chamados a sair de Jerusalém
antes de serem destruídos no ano 70 d.C. Realmente são tempos desesperados que exigem medidas desesperadas. Relutantemente, tivemos que tomar uma posição tão drástica, porque os sucessores dos apóstolos, os bispos, confrontados com o horror de um papa apóstata, não conseguiram defender os portões da igreja enquanto as hordas do inferno saqueavam tanto da cidade de Deus. Por pequenos que sejamos, por mais que essa declaração nos leve a ser perseguidos, vale a pena, pois é realmente uma coisa maravilhosa lutar pela divindade e majestade de Cristo, que é nosso Senhor, nosso capitão e nosso rei, e pela sua amada esposa, a igreja, que tem sido vergonhosamente usada e abusada por demasiado tempo. Com grande tristeza e pesar, por ter tido que escrever essa declaração, mas no amor de Jesus Cristo, assinam Frei Stephen Joseph de Kerdrell, a irmã Colette Marianne Roberts, o irmão Damon Jonah Kelly e Dominic Mary Stamp. Nada mais pelo momento, obrigada por estar aí e até meu próximo vídeo.